Bom, hoje eu fui convidado para falar sobre uma introdução à ciência da biologia. Biologia, o próprio nome já diz, né? Bio, vida e logia é o estudo da vida. Tudo que perpassa a vida, como o surgimento da vida, a evolução dos seres vivos, o uso de técnicas na medicina, como a clonagem terapêutica, como a CRISPR, né? A edição genética, tudo isso envolve a biologia. Então, nós podemos resumir que nenhum cidadão hoje em dia não é afetado por algum aspecto da biologia, seja na sua saúde, seja em questões de segurança, pois nós sabemos que existem inclusive armas biológicas, né? Por exemplo, as pessoas têm medo com relação ao vírus da varíola, que foi um vírus que foi erradicado, e a maioria das pessoas não tem imunidade com relação a esse vírus. E ele potencialmente poderia gerar, por exemplo, armas biológicas. Outro ponto que perpassa a biologia está relacionado com a produção de alimentos, a agricultura. Praticamente quase toda a produção de grãos, hoje em dia, seja milho, soja, tem a participação de transgênicos, que nada mais eles pegaram um gene de uma bactéria, colocaram no milho, colocaram na soja, e hoje essas plantas elas são resistentes ao ataque de alguns insetos, como algumas lagartas de lepidópteros, que causam danos a essas plantas. Então, dentre todos os aspectos, a evolução, a introdução de espécies exóticas, que é a segunda causa de extinção de espécies, e hoje em dia, mais do que nunca, o aquecimento global, né? O aquecimento global tem causado a extinção das espécies, a modificação de biomas, né? Existe hoje uma previsão que a Amazônia, se seguir nessa questão do aquecimento global, ela virará uma savana. O que é uma savana? Ela terá um bioma igual, por exemplo, ao Cerrado brasileiro. Então, tudo isso faz parte do estudo da biologia. E uma coisa que tem que se destacar com relação a essa ciência é que ela é dinâmica. Conforme a tecnologia vai avançando, novas técnicas de sequenciamento de DNA são feitas, novas técnicas que podem ser usadas na medicina. Uma das mais modernas é a terapia gênica a partir da CRISPR, né? Então hoje você pode tirar um gene defeituoso e colocar um gene bom, saudável no local. Então, essas técnicas têm permitido revoluções na biologia. Mas, nesse sentido, também tem o debate ético, né? A clonagem de seres vivos. Eu posso clonar um ser vivo para estudo? Não posso. Posso fazer clones humanos ou não? Então, a biologia é uma ciência dinâmica, mas ela é uma ciência que também tem impacto no que se refere à bioética, à religião e à percepção que as pessoas têm sobre o que é ético e o que não é ético a se fazer com esses recursos. Então, pessoal, num resumo muito breve, essas são as questões que hoje em dia envolvem a biologia. Aquele que quiser se estudar biologia, se aprofundar mais, tem que ser uma pessoa que está sempre disposta a estudar, porque a biologia ela não vai parar de evoluir, né? Então as técnicas vão avançar, e o que eu sugiro para vocês é isso, né? Tenham sempre em mente a necessidade de estudar e observar pontos de vista diferentes, porque a biologia ela não é uma ciência fria, né? Ela está sempre em evolução junto com questões religiosas, questões econômicas, questões de saúde. E essa foi a nossa aula hoje sobre a introdução à biologia. Muito obrigado a todos e sigam no estudo da ciência da vida.